Olá pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito do gênero textual reportagem. Ao longo desse módulo, vocês vão ter a oportunidade de descobrir qual a função comunicativa desse texto, qual a sua estrutura, onde ele é veiculado, e ao final eu vou analisar juntamente com vocês uma reportagem publicada na revista Veja. Primeiramente, caso você tenha interesse em ler ou em ouvir ou em assistir a uma reportagem, você poderá encontrá-la em revistas informativas, em jornais impressos, telejornais, jornais radiofônicos, e também pode ter acesso a elas por meio dos mais variados portais de notícias que nós encontramos na internet. E qual é a função comunicativa desse gênero textual? Para que ele serve? Bem, além de nos informar, a reportagem é um texto que analisa de maneira aprofundada informações que são relativas a temas atuais, que estejam em discussão na sociedade, que tenham importância para a coletividade. Para isso, ela utiliza como recursos, para ampliar as informações, os mais variados recursos. Entre esses recursos, nós podemos citar as imagens, os gráficos, os resultados de pesquisas, os boxes informativos, os mapas e os depoimentos de pessoas envolvidas e de especialistas no assunto, que servem para conferir credibilidade ao texto. Antes de nós adentrarmos na análise da reportagem, eu acho interessante nós fazermos um paralelo entre ela e a notícia, que é um gênero igualmente publicado em veículos de informação. A notícia é um texto que tem por finalidade informar um fato. A reportagem, por sua vez, é a informação e a análise de um tema. Na notícia, esse fato é atual e inédito. É importante nós frisarmos que o fato noticiado é inédito, não é de conhecimento das pessoas. Já na reportagem, esse fato também é atual, porém ele não é inédito, já é de conhecimento das pessoas. Tanto na notícia quanto na reportagem, o assunto selecionado tem que ser de interesse coletivo. O que significa isso? Significa que ele tem que ser um assunto que diga respeito a toda a sociedade ou que pelo menos seja interessante para ela. Quando um jornalista relata um fato em uma notícia, ele deve fazer isso de forma impessoal e objetiva. E o que significa isso? Significa que ele, em tese, não deve emitir nenhuma opinião a respeito do assunto. Já na reportagem, como a finalidade é, além de expor um assunto, também analisá-lo, são apresentados os pontos de vista de diferentes pessoas para proporcionar ao leitor um conhecimento maior a respeito do assunto. Então, a reportagem, ao contrário da notícia, não é um texto imparcial. É importante nós frisarmos aqui, embora esse não seja assunto da nossa aula, que não existem textos que são 100% imparciais. O que isso significa? Significa que quando um jornalista relata um fato, ele o faz de forma só aparentemente objetiva, porque, na verdade, o simples fato de ele escolher que fato vai noticiar e qual ele não vai noticiar já revela uma seleção subjetiva, ou seja, já é a marca da preferência dele por um e não por outro assunto. Então, a imparcialidade, na verdade, é um mito. E quanto à estrutura, quais são as diferenças entre a notícia e a reportagem? Vamos começar pelo título. Bem, na notícia, o título ele tem a função de resumir o fato. O que isso significa? Que, pela leitura do título de uma notícia, eu já tenho conhecimento de qual fato ela vai relatar. Vamos tomar como exemplo aqui esses dois títulos que eu retirei do jornal Folha de São Paulo no dia 22 de abril de 2020. Primeiro título: São Paulo zera a fila de exames para coronavírus. Então, aqui eu já sei, sem ter lido o texto na íntegra, que o assunto dele será sobre a fila para os exames do coronavírus que se reduziram em São Paulo. O título 2, por sua vez, diz: Agências da Caixa abrem às 8 horas a partir desta quarta, 22. Então, sem ter lido essa notícia, eu também já sei, já tenho consciência de que ela tratará da abertura da Caixa Econômica Federal, que vai se dar a partir das 8 horas da manhã, ao contrário do que acontecia antes. Então, eu não preciso nem ler a notícia na íntegra para estar informada a esse respeito. Então, o título na notícia, ele já resume, cumpre a função de resumir o fato que ela vai relatar. Ela diz o que a notícia vai relatar.
Já na reportagem, ele não tem essa função assim obrigatória de ser informativo. Ele pode ser informativo ou não, porque a sua função principal é despertar o interesse do leitor. Então, olhem esses dois títulos aqui. Um eu retirei da revista Veja, de 6 de julho de 2018, e o outro de uma reportagem do Estado de São Paulo, de 25 de outubro de 2010. Então, o da Veja diz o seguinte: Epidemia de Mentiras. Bem, é um título, no mínimo, intrigante, né? Curioso, né? Epidemia de Mentiras. Me deixa, pelo menos, curiosa para ler esse texto e descobrir que epidemia é essa, que mentiras são essas. Então, ele está despertando no leitor essa curiosidade de descobrir qual é o assunto de que ela vai tratar. O segundo título, Desconectado. Bem, isoladamente assim, a palavra ela é plurissignificativa. Então, desconectado pode se referir a uma série de coisas, né? Desconectado da tomada, desconectado da internet, também pode adquirir um sentido figurativo, né? Desconectado no sentido de estar desligado de alguém. Então, isoladamente, a palavra desconectado ela é ambígua, ela tem vários possíveis significados. Então, eu somente depois de ler a reportagem na íntegra é que eu conseguirei descobrir a que esse desconectado se refere. Então, na reportagem, o título ele tem mais a função de despertar o interesse no leitor, despertar a curiosidade dele pela leitura, do que informar. No corpo da notícia, primeiramente são apresentadas as informações essenciais, as que são mais importantes, e são deixadas para o final aquelas informações que são secundárias, que são consideradas menos importantes. Por isso ela adquire um formato imaginário que nós chamamos de pirâmide invertida. A reportagem, por sua vez, primeiramente faz a apresentação do assunto sobre o qual ela vai discorrer, né? Primeiramente são feitos esclarecimentos ao leitor a respeito do assunto. Em seguida, parte-se para a análise, para a interpretação do tema. E, por fim, no parágrafo conclusivo, no final do texto, é que é feita uma avaliação do jornalista a respeito do tema. Então, mais uma diferença entre a notícia e a reportagem com relação à estrutura, né? Na notícia, então, o formato, né, que é privilegiado é o formato de uma pirâmide invertida, né? Primeiro as informações mais importantes, no final as informações menos importantes. E na reportagem, a apresentação do assunto, a análise do assunto e, por fim, a avaliação do jornalista a respeito do assunto. Para exemplificar tudo que eu falei até agora a respeito da reportagem, nós vamos analisar agora a reportagem Epidemia de Mentiras, que foi publicada originalmente na revista Veja em 6 de julho de 2018. Vocês encontram um fragmento dessa reportagem lá na página 10 e 11 do livro didático. Praga na política, as fake news também se tornaram um caso grave de saúde pública. Emagrecimento, câncer e diabetes são temas preferenciais das enganações. Bem, esse texto que se encontra logo após o título, ele é chamado de olho. E qual é a função do olho em uma reportagem? O olho é um texto que apresenta mais detalhes além daqueles já fornecidos pelo título. Então, se o título não se encontra claro para o leitor, ele pode buscar mais detalhes lendo o olho que se encontra logo após esse título. Então, por meio dele, nós podemos agora entender que a epidemia a qual o título se refere diz respeito à disseminação de notícias falsas a respeito dos mais variados assuntos, entre eles política, câncer, diabetes, né? Em seguida, nós nos deparamos com uma imagem. O que nós vemos nessa imagem? É aparentemente um homem vestindo um jaleco branco, então nós pressupomos que seja um médico, porque há a indicação Doutor Google no seu bolso. Na lateral do braço, nós lemos Hospital Facebook. Embaixo dessa foto, nós temos uma frase, a qual nós chamamos de legenda, que diz o seguinte: gigantes digitais têm grande responsabilidade na difusão de mentiras, mas quem repassa algo sem ler também. Então, essa legenda
Caso alguém não tenha compreendido o conteúdo da imagem, ela tem a função de justamente esclarecer esse conteúdo dessa imagem, explicar o que tem nessa imagem. Então, agora nós sabemos que, de fato, esse doutor Google, esse hospital Facebook, né, essa rede social, essas duas redes sociais, né, tomaram o lugar das autoridades médicas, né, que são as reais autoridades, para falar a respeito de doenças, né, das doenças às quais o título se referiu. Agora vamos ver se o primeiro parágrafo dessa reportagem está realmente cumprindo a função de esclarecer ao leitor, né, o assunto a respeito do qual ele vai discorrer. Ao ser diagnosticado com diabetes em 2013, o comerciante Augusto Simeone, hoje com 59 anos, ouviu a orientação de tomar comprimidos diariamente, equilibrar a alimentação e fazer exercícios. Com o nível de glicemia em jejum na alarmante casa dos 600 mg por decilitro de sangue, 6 vezes o limite para uma pessoa saudável, Simeone não pôs em prática as recomendações, mas seguiu à risca uma dica que achou na internet: ingerir um copo de baba de quiabo com água todas as manhãs. Aqui em lilás eu marquei para vocês o depoimento desse senhor, né, que foi entrevistado para a reportagem, em que ele diz o seguinte: parecia uma gosma com clara de ovo, então eu respirava fundo e bebia numa só golada. Rememora ele. Então, observem que a transcrição da fala dele foi fiel. Essa fala se encontra entre aspas. E logo em seguida foi empregado a forma verbal rememora, que é um verbo dicende, né, que indica essa fala desse senhor. A fórmula mágica que eliminaria a doença naturalmente não funcionou. No início desse ano, a desinformação lhe custou caro. Simeone teve um dedo do pé esquerdo amputado, depois que uma pequena ferida menor que um grão de feijão não cicatrizou devido à glicemia fora de controle. Então, nesse parágrafo, nós percebemos que o assunto foi esclarecido ao leitor, né, na forma da apresentação, né, do exemplo de uma pessoa que seguiu à risca, né, as orientações, né, fornecidas pelas, entre aspas, autoridades da internet, né, e isso custou muito caro a esse senhor. Então, foi feita a apresentação do assunto nesse primeiro parágrafo, né, por meio do exemplo desse senhor. Nos parágrafos seguintes, vai ser feita agora uma análise mais profunda desse assunto, né? Vão ser apresentados depoimentos de outras pessoas que também se deram muito mal por seguirem as orientações, né, dos falsos médicos da internet, né? Também vão ser apresentados, aliás, né, resultados de pesquisas, depoimentos de especialistas, tudo com a finalidade de conferir credibilidade ao texto. Grave em qualquer área do conhecimento, a profusão digital de textos e vídeos enganadores pode se tornar letal quando o alvo é a saúde. Só a mentira da baba milagrosa teve mais de 485 mil compartilhamentos. Sim, quase 500 mil, em uma página do Facebook que tem o suspeitíssimo nome de Denúncia Online Internacional. Publicado em 2013 e até hoje no ar, multiplicando-se como vírus de gripe no inverno. O post é um bom exemplo de como são construídas as mentiras online. A falsa notícia da baba de quiabo surgiu depois da participação de estudantes em um concurso de ciências no programa Caldeirão do Hulk, da Rede Globo, em 2013. O grupo apresentou um experimento com 8 diabéticos em que mostrava que a baba de quiabo ajudava a reduzir o açúcar no sangue. Conclusão semelhante à de algumas pesquisas preliminares. No entanto, a meleca vegetal não pode ser usada como antídoto. Na TV, Luciano Huck, apresentador do programa, deu um prêmio de R$30 mil aos garotos, mas fez a ressalva alertando o telespectador para jamais trocar o seu remédio pela água de quiabo. Então, mais uma vez aqui em lilás, a transcrição fiel da fala do
do apresentador Luciano Huck, né, devidamente indicada entre aspas. Na internet, porém, o que era um experimento virou um santo remédio e a baba de quiabo acabou vendida como cura para a doença incurável que só em 2016 matou mais de 61 mil pessoas no Brasil. Entre outras barbaridades, o post de 2013 prometia, em mau português, diabetes vai sumir e suas injeções nunca mais. Tudo foi Deus quem criou. As fake news transformaram-se em uma grave questão de saúde pública. Por redes sociais, sites de busca e aplicativos de mensagens, espalham-se milhares de receitas infalíveis, alimentos superpoderosos, estudos inexistentes ou distorcidos e outras enganações. O Ministério da Saúde, que monitora notícias falsas desde o surto da gripe H1N1 em 2009, montou no ano passado uma equipe com a função exclusiva de escarafunchar ao longo do dia tudo o que é publicado sobre enfermidades na web. Em 2017, o time identificou 2.200 invenções. No primeiro semestre desse ano, cerca de metade disso já caiu no pente fino. O mais perverso, doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros são justamente as mais usadas para fisgar leitores desavisados. Um levantamento inédito feito por Veja recolheu 3.000 notícias sobre saúde em 6 páginas do Facebook que se notabilizaram por difundir falsidades na área da medicina. Aqui em vermelho nós vemos a referência a uma pesquisa, realizada pela própria revista Veja a respeito do assunto. Dessas, Veja selecionou cerca de 1.000 que tiveram maior número de compartilhamentos. Entre elas, descobriu-se com a ajuda de médicos consultados pela revista que cerca de 1/3 divulgava falsidades inquestionáveis. Os temas mais frequentes na lista de fake news foram dietas para emagrecer, câncer e diabetes. O Facebook argumenta que trabalha em parceria com agências de checagem de dados e universidades para identificar mentiras na rede e reduzir o alcance dessas publicações. Claramente, é um trabalho que deixa a desejar. A página do site Cura pela Natureza, com 3,5 milhões de fãs, é a mais popular entre as analisadas por Veja. De nome aparentemente inofensível, é uma bomba. Traz dicas como Beba Isto, que se refere a um suco feito com pepino, limão e salsa, por 30 dias para perder até 16 centímetros de barriga. A mistura pode não ser nada calórica, mas não tem nada de poder de dizimar a gordura do organismo. As pessoas querem a solução mágica da água com limão, mantendo sua alimentação como antes. Não vai funcionar, alerta o nutricionista Jéssica Borrelli, que atende em uma clínica particular. Aqui em lilás, como nós estamos vendo, foi feito um depoimento por uma nutricionista, e esse tipo de depoimento nós denominamos argumento de autoridade. Ele também tem a função de conferir credibilidade ao texto. No restante do parágrafo é citado um outro caso de mentira divulgada pelo mesmo site. Nos demais parágrafos também serão feitos outros relatos a respeito de mentiras milagrosas que são divulgadas na internet a respeito da cura de doenças. Eu vou deixar aqui disponível para vocês então o texto na íntegra para que vocês leiam caso tenham curiosidade. Eu vou avançar um pouquinho então na minha leitura. O ponto sensível é que quando um embuste, para quem não sabe o que é embuste é uma mentira ardilosa. O ponto sensível é que quando um embuste e um texto fidedigno são colocados lado a lado, o primeiro tende a reluzir mais que o segundo. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts publicaram em março na revista científica Science uma análise de 126 mil mensagens divulgadas no Twitter entre 2006 e 2017 por mais de 3 milhões de pessoas. Então, mais uma vez aqui, a referência a uma pesquisa, mais uma vez dizendo, as pesquisas elas conferem também, assim como o depoimento de autoridades no assunto,
Elas conferem credibilidade ao texto, dão credibilidade ao que está sendo dito. A conclusão: a probabilidade de as fake news serem compartilhadas é 70% maior que a de uma notícia verdadeira. Não é difícil entender o porquê. Vende-se um sonho de uma resposta rápida a pacientes de uma doença de tratamento demorado, diz a dermatologista Iris Florio. E aqui em lilás, a citação o depoimento de uma dermatologista que, pela mesma razão da divulgação da pesquisa, também confere credibilidade ao texto, né? É um argumento de autoridade. Avançando mais um pouquinho, a adesão às inverdades médicas online guarda semelhança com algo notório quando os temas são política ou moral. As pessoas tendem a acreditar no que reforça seus medos e suas ideias preconcebidas. Observa a pediatra Nina Shapiro, pesquisadora da Universidade da Califórnia, autora de Hype, livro a respeito de mitos difundidos entre pacientes, sem tradução para o português. Para piorar, muitas fake news sobre saúde partem de algum fator verdadeiro que se torna perigoso ao ser exagerado. Aqui, mais uma vez, o depoimento de uma especialista, né, uma pediatra, que além de pediatra é pesquisadora na Universidade da Califórnia, é autora de um livro. Então, observem quantas referências são feitas a respeito dessa pessoa. Então, não se citou apenas o nome dela, né? Também se apresentaram as credenciais dessa pesquisadora, né? Porque isso também contribui para fortalecer ainda mais a argumentação do texto. Mais uma vez, eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e deem continuidade à leitura do texto aí, viu? Eu vou avançar um pouquinho mais a minha leitura. Estamos agora no penúltimo parágrafo do texto. Vamos começar a conclusão do texto. O único remédio realmente eficaz contra esse mal é o acesso a dados confiáveis. Assustada com o número de pacientes que apresentavam dúvidas baseadas em aberrações lidas na web, a psicóloga Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, criou uma força-tarefa para combater a ignorância. O projeto Rede Causadores Oncoguia foi lançado em dezembro passado e já tem 33 pacientes treinados. A estudante Sônia Niara, de 27 anos, que lutou contra o linfoma há 6 anos, é uma das influenciadoras autorizadas pelos especialistas da ONG a difundir fatos confiáveis e desmentir rumores a respeito da doença. Em vídeos divulgados no YouTube e nos textos de seu blog, a jovem fala de autoestima, cuidados na alimentação. Quando recebemos o diagnóstico, queremos saber 2 coisas: como é o tratamento e qual é a chance de cura. Estou aqui para oferecer respostas certeiras. No último parágrafo, como nós já dissemos anteriormente, né, é o momento de o autor do texto apresentar sua conclusão a respeito do tema sobre o qual ele discorreu. Então, vamos lá. Há alguns espaços para enviar dúvidas específicas. Nada, é claro, substitui a conversa entre médico e paciente. Também é preciso atentar para o veículo que está difundindo a informação. Num ambiente conectado, no entanto, a responsabilidade é sempre coletiva. Se o Google ou o Facebook ainda não conseguiram enfrentar a praga das fake news, os usuários da rede que as compartilham também estão ajudando a manter o problema. Então, como nós vemos, nesse parágrafo, o autor do texto ele tece um comentário a respeito do assunto que foi discutido. Ele nos dá algumas sugestões, como nunca substituir a conversa com um médico, com um especialista, né, por essas receitas milagrosas que nós encontramos na internet, e também nos orienta a ficarmos mais atentos, né, ao veículo que está difundindo essas informações, né, que nós estamos encontrando, né, para evitar justamente ser enganados e, consequentemente, enganar os outros, né? Ele pede que nós, enquanto leitores, né, tomemos esse devido cuidado, né, antes de avançar, né, de compartilhar essas informações sem checar a veracidade delas.
De agora em diante, nós vamos passar para a análise de todas as informações visuais que acompanharam essa reportagem, né? Os gráficos, os boxes, as fotografias. Então, vamos começar por esse gráfico aqui, que apresenta a porcentagem, né, de notícias falsas publicadas a respeito de cada uma dessas doenças aqui que estão relacionadas. 12% de notícias falsas referem-se à cura do câncer, 26,4% referem-se à obesidade, a emagrecimento e assim por diante. Essas informações elas poderiam constar no próprio corpo do texto, mas na forma visual de um gráfico elas são mais facilmente compreendidas. Em seguida nós vemos uma fotografia de um posto de saúde em São Paulo, seguida da seguinte legenda: sem proteção, vacinação contra a febre amarela em São Paulo no início do ano, 4 milhões deixaram de se imunizar. Então, ela está mostrando aqui o posto vazio num dia de vacinação. Aqui foi feito print de algumas páginas, né, que apresentam a cura para algumas doenças, como o câncer e o diabetes. Aqui um outro print do mesmo site apresentando a cura da artrite. Nos dois próximos slides vão ser apresentadas as 5 fake news, né, a respeito de saúde mais difundidas no Facebook no ano em que a reportagem foi publicada. A primeiríssima aqui, teve 206.713 compartilhamentos. E olha o assunto dela: mata o câncer em apenas 48 horas. Esse suco curou mais de 100 mil pessoas. Aqui a foto do senhor, né, ao qual a introdução do texto fez referência. A foto do programa do Luciano Huck, apresentando, né, o milagre da cura da diabetes com a baba do quiabo. E aqui a reportagem dá algumas dicas ao leitor. Vamos ler aqui. Tira-teima. Leu uma informação duvidosa sobre saúde na web? Escolha o canal para confirmar se ela procede. Em seguida apresenta alguns telefones, né, do Ministério da Saúde, do Instituto Oncoguia, né, ao qual ela fez referência anteriormente. Também fala a respeito do blog da Veja, que é especializado em desmentir fake news. Aqui a foto de uma das pessoas que prestou depoimento, que também acreditou, né, nas curas milagrosas oferecidas pela internet. E aqui, para terminar, a foto da paciente Sônia Niara, que é aquela que se tratou de um linfoma, né, e que combate fake news em vídeos para o Instituto Oncoguia. Nós vamos ficar por aqui e eu espero com essa aula ter contribuído para ampliar o conhecimento que vocês já têm a respeito da reportagem. Eu acho que a leitura desse texto foi muito oportuna nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Em que a ciência, as autoridades médicas, científicas estão desacreditadas. É muito importante nós não nos esquecermos que essas pessoas que são autoridades para falar de cura de doenças, para falar de tratamentos, tá? Então, espero ter contribuído também para ampliar, né, a visão crítica de vocês.